Olá, bom dia. Eu queria compartilhar hoje com você um texto em Atos 12. A gente estudou esse texto agora há pouco tempo na EBD dos Jovens e eu tirei algumas lições que eu queria compartilhar com o irmão. Diz assim: foi nesse meio tempo que o rei Herodes pôs na cabeça a ideia de seguir alguns membros da igreja. Mandou assassinar Tiago, irmão de João, e quando viu que isso fez subir sua popularidade entre os judeus, ordenou também a prisão de Pedro. Tudo isso durante a semana da Páscoa. O apóstolo ficou na cadeia, vigiado por 4 grupos de 4 soldados. O rei planejava deixar que o povo o linchasse depois da Páscoa. Durante todo o tempo em que Pedro esteve sob severa vigilância na cadeia, a igreja orou fervorosamente por ele. Esse daqui é um dos textos obscuros ali, um dos textos de muito sofrimento e de muita tristeza do início da igreja primitiva. Eles tinham acabado de perder há pouco tempo Estevão, lá no capítulo 7 de Atos, que foi o primeiro mártir do cristianismo, e agora eles estão sendo perseguidos novamente. Essa perseguição agora é contra a liderança da igreja, e eles perseguem e matam a espada o primeiro dos apóstolos. É o primeiro dos apóstolos morto, que é Tiago, irmão de João. E aí imagina a tristeza da igreja. Já tinha perdido o Estevão e agora novamente perde um dos seus apóstolos. E aí é o medo, a angústia, é o luto, a tristeza de ficar sem saber o que fazer. E em meio a tudo isso ainda eles recebem a notícia que Pedro também foi preso. E agora um dos líderes dos apóstolos está preso simplesmente pelo capricho do rei Herodes. Ele começou a perseguir, viu que isso deu popularidade, matou Tiago, a popularidade dele subiu muito, então ele pegou Pedro com a intenção de, no final daquela festa, eles matarem também a Pedro. Essa era a ideia, esse era o plano de Herodes, simplesmente porque ele queria que sua popularidade aumentasse. Aí imagina a tristeza da igreja. E o interessante desse texto, que quando acontece isso, não fala que a igreja fica lá chorando, se lamentando, reclamando da vida. Que a igreja vai lá reclamar do governo, que a igreja vai lá para as autoridades, que ela vai lá para o Facebook fazer textão, para o Instagram, para a internet, nada disso. Sabe o que fala que a igreja faz? Enquanto Pedro estava preso, a igreja estava em constante oração. A primeira coisa que a igreja faz é buscar a Deus em oração. A confiança dessa igreja estava em Deus. A primeira pessoa que eles recorrem a Deus. O socorro deles, a dependência deles era o Senhor, mesmo passando por aquele momento tão difícil. Para quem você recorre quando as coisas apertam? Para quem você recorre no momento de dor, de luto, aquele momento que você passa lá de injustiça no trabalho, aquele problema no casamento que você está passando? Para quem você recorre? Eu lembro que alguns anos atrás, minha irmã teve o Isaac, era o primeiro filho. Teve um dia que o Isaac passou muito mal. E aí aquele desespero de mãe de primeira viagem, de medo, de coisas de correr para poder levar lá para o hospital e tudo mais. E ela morava próximo da minha mãe, então ela passou lá na minha mãe. E aí meu pai chegou, pegou o Isaac, e falou: antes de levar ele no médico, vamos entregar ele ao médico dos médicos. E aí meu pai orou pelo Isaac. E aquilo tranquilizou o coração da minha irmã. Para quem você recorre quando as coisas apertam? Quem é a primeira pessoa que você busca? Esse texto nos dá essa lição de procurarmos em primeiro lugar a Deus. E é interessante que o texto continua e diz que enquanto eles estavam orando, o anjo do Senhor foi lá e soltou Pedro. Ou seja, os planos que Herodes tinha de quando chegasse no final da festa de assassinar Pedro também foi frustrado pela oração da igreja. Quais são os planos do mal? Quais são os planos do inimigo que eles traçam para a nossa vida, que eles traçam para a igreja, para o povo de Deus, que nós podemos quebrar em oração?
que nós deveríamos orar para que esses planos sejam frustrados. E esse texto também é muito interessante porque ele começa com um momento de muita tristeza, né? Luto, medo, fuga, o pessoal tendo que se esconder, e Herodes mandando perseguir, e aí prende Pedro, e a igreja está temerosa, e o rei está todo feliz, né? O rei está rindo, se sentindo poderoso, cheio de popularidade, se achando bonzão. Mas olha como que o texto termina. O texto termina assim, ó. Farto da arrogância de Herodes, lá no verso 23, e eu estou lendo na Bíblia a mensagem. Farto da arrogância de Herodes, Deus enviou um anjo para feri-lo. Herodes não dava nenhum crédito a Deus. Assim ele caiu, podre até a alma, de modo horrível morreu comido de bichos. No entanto, enquanto isso, a palavra de Deus se espalhava sem parar. O texto começou de um modo que ninguém queria, ninguém esperava. Muita tristeza, medo. Mas o que a palavra de Deus está nos mostrando é que a última palavra é de Deus. O que o texto está nos mostrando é que por mais que as coisas não comecem bem, que a gente não sabe por que estão acontecendo, que a gente fica com medo, que seja um momento de luto, de perda, de dor, Deus é Senhor da história. Ele continua no controle. Esse momento de pandemia que a gente está passando, Deus continua no controle. E esse texto mostra que as coisas podem não começar muito bem, mas ainda não terminou. Deus mostra pra gente que a palavra final é dele. Lembra de Herodes? Todo cheio de si. No final, a ira de Deus vai sobre ele, por ele ter deixado de dar glória a Deus, ter querer se colocar no lugar de Deus. Por isso, meu irmão, se você está passando por um momento difícil, confie no Senhor. Busque nele, que sua dependência seja ele, que a primeira pessoa que você busque seja o Senhor. Ele continua no controle da história, no controle das coisas. Independente de todo esse sofrimento da igreja, a palavra de Deus continuava a crescer, continuava a se espalhar. Deus continuava cuidando do povo. Talvez eu e você precise buscar mais a Deus em oração, aprendendo um pouquinho com esse conselho aqui da igreja primitiva. Vamos orar? Deus, louvamos o teu nome, Pai, pelo teu cuidado especial sobre nossas vidas. Mesmo sem merecer, o Senhor tem cuidado de nós. Nós te louvamos por isso. Nesse momento, Pai, nós queremos entregar nas tuas mãos a vida, Pai, de tantos irmãos queridos, de tantas pessoas que nesse momento de pandemia têm vivido momentos difíceis, Pai. Momentos de perda, de angústia, de medo, depressão, tantas outras coisas. Pai querido, que eles sintam a tua presença, que eles se sintam amados, abraçados pelo Senhor, Pai. Mesmo que eles não entendam tudo o que está acontecendo agora, mas que eles tenham a certeza que o Senhor está no controle. E que mais do que buscar em qualquer outra coisa, eles busquem no Senhor a resposta. Eles confiem no Senhor. Eles entreguem, descansem no Senhor. Ajude-nos, Senhor, a que isso aconteça conosco, porque às vezes é difícil. Nós somos falhos e às vezes o medo vem, nos pega de surpresa. E nós, como seres humanos, às vezes queremos buscar em outras coisas que não o Senhor. Ajude-nos, Pai, a dependermos tão somente do Senhor. Temos a certeza de que o Senhor tem a palavra final. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado sobre nós. Assim nós oramos, no nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe você, meus irmãos.